Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Nóbrega, eu falo do Centro de Medicina Integrativa, onde eu sou farmacêutico, e hoje a gente vai falar sobre como a vitamina D é capaz de modular o nosso humor. O primeiro ponto da nossa conversa é saber diferenciar a vitamina D do grupo das vitaminas, já que ele não deveria ser tratado dessa maneira. Isso porque o grupo das vitaminas compreende uma série de substâncias que o nosso corpo não é capaz de produzir e que a gente precisa obter ou através da alimentação ou por meio de suplementação. Já a vitamina D, ela pode sim ser produzida pelo nosso organismo através da nossa pele e também pode ser obtida por meio da alimentação. Apesar da alimentação não ser a forma ideal de se obter a vitamina D, já que ela não é suficiente para que a gente atinja níveis ideais no nosso organismo para essa substância. Um outro ponto que diferencia a vitamina D das vitaminas é justamente o fato dela ser capaz de alterar a função celular, intervir em vias metabólicas e também a propriedade dela de alterar a expressão gênica. Cerca de 6% de todo o nosso genoma é afetado direta ou indiretamente somente pela vitamina D, o que é muita coisa para uma única substância fazer. Quando eu falo de expressão gênica, eu estou falando justamente da capacidade de produzir uma proteína a partir de um gene. Já um aspecto interessante também voltado para a produção da vitamina D, que aproxima ela de um hormônio, é a questão do precursor que vai dar origem a ela. Todo hormônio ele parte de um precursor mais simples para ser formado, e a vitamina D não é diferente. Ela vai partir de um precursor chamado 7-D-hidrocolesterol, que fica presente no epitélio, e o 7-D-hidrocolesterol, quando sofre a influência dos raios UVB, que são uma fração dos raios solares, ela é transformada numa forma de vitamina D chamada pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D, submetida ao calor do organismo, ela vai se aglomerar, sair do epitélio, atingir corrente sanguínea, e quando ela atinge corrente sanguínea, ela vai ser metabolizada mais tarde lá no fígado, para formar uma forma de vitamina D chamada 25-hidroxivitamina D. Essa forma de vitamina D é transportada para os rins, e lá nos rins ela é finalmente transformada na forma ativa, que é 1,25 de hidroxivitamina D. Essa é a forma ativa do hormônio e é a que cabe interesse para a gente dentro do nosso tema. Isso porque alguns anos atrás não se acreditava que a vitamina D tinha tantos receptores espalhados pelo corpo. A ideia é que seus receptores estavam muito mais concentrados em algumas regiões específicas, assim como o tecido ósseo, que compreende a ação dela mais conhecida, que é de fortalecimento dos ossos, e também nos rins, que é o local onde vai ter a ativação desse hormônio. Mas hoje a gente sabe que a distribuição dos receptores da vitamina D é muito mais ampla do que isso, e levando para o tema de hoje, a gente sabe também que no cérebro a gente tem uma grande concentração desses receptores, e quando a forma ativa da vitamina D atinge esses receptores, ela é capaz de aumentar o nível de um neurotransmissor chamado serotonina. Esse neurotransmissor ele é um dos grandes responsáveis na modulação positiva do humor. Uma outra forma que a vitamina D, mais especificamente a sua forma ativa, pode alterar o estado de humor de uma pessoa é justamente a capacidade que ela tem de agir sobre uma enzima chamada tirosina hidroxilase, que tem uma concentração elevada nas nossas glândulas suprarrenais, e quando ela intervém nessa enzima, ela é capaz de modular a produção de 3 substâncias principais: a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina. Essas 3 substâncias elas são utilizadas pelo nosso corpo para poder gerenciar os momentos de estresse do nosso dia a dia. Isso significa que quando a gente não tem níveis suficientes de vitamina D ativa, essas substâncias elas são liberadas de maneira mais contínua pelas glândulas suprarrenais, e por isso a grande tendência é que o indivíduo desenvolva um quadro de fadiga. E atualmente a gente sabe também que um indivíduo que permanece num estado de fadiga por muito tempo, desenvolvendo muitas vezes um estado de fadiga crônica, ele pode sim evoluir para um quadro de depressão. Em resumo, a gente acabou de ver que a forma ativa da vitamina D é capaz de modular o nosso humor, agindo tanto a nível cerebral como também a nível de glândulas suprarrenais, modulando a produção de várias substâncias para isso. Agora é importante que a gente tenha em mente que é necessário fazer a avaliação periódica dos níveis séricos de vitamina D, junto com o profissional que te acompanha, e havendo a insuficiência do hormônio, fazer modificação de hábitos de vida, se expondo moderadamente ao sol, e se isso não for o suficiente, fazer a suplementação correta do hormônio. A gente vai trazer mais dicas também através do nosso site por meio de artigos, e eu espero você lá. Tchau, tchau.